queridos alunos, segunda-feira, mais uma semana de aulas à distância. Graças a Deus foi tudo bem semana passada, acredito que vai continuar assim. E hoje, aula de História e Geografia, nós vamos continuar falando de escola em outros lugares. Nós falamos de escolas passadas, na tarefinha até vai ter alguma coisa de escola passada, mas nós vamos falar hoje de escolas do nosso tempo, mas em lugares bem diferentes. Eu acredito que vocês vão gostar muito de observar as diferenças que existem entre o nosso prédio, o nosso estilo de escola, com as escolas que nós vamos ver, ok? Vamos lá, então, começar a falar sobre as comunidades tradicionais. São 3 modalidades de comunidades tradicionais que nós temos. Apostila 2, página 124, e aí a tia Ellen vai só avisando quando trocar de página. Na 124, tem as escolas indígenas. Escolas indígenas são escolas montadas, organizadas em tribos ou comunidades indígenas. São escolas que não estão na cidade, são escolas do campo. O que significa isso? Escolas rurais, mais afastadas da cidade. E nas escolas indígenas, as crianças aprendem as mesmas coisas que vocês. A diferença é que eles também aprendem sobre sua língua materna e os costumes. O que são sua língua materna? É aquela forma de falar da sua tribo. Então, eles vão aprender como os costumes, a língua do seu povo e também a língua portuguesa, que é o que nós falamos aqui no Brasil. Lá também eles têm um respeito muito grande com os mais velhos, então tem muita contação de história. Eles aprendem muito através das vivências, das histórias contadas pelos mais velhos. Na escola indígena também não se usa uniforme, eles vão como estão nas suas casas, não é? Então é normal, como na foto que nós vemos aí, até as meninas estão sem camisa, porque nós sabemos que em tribos indígenas isso é normal, né? Descalços, eles estão descalços sem problema algum. Agora tem uma outra escola, uma sala de aula que está menorzinha aí, aula na escola indígena Bacaval, no estado do Mato Grosso. Essa escola tem mais um jeito de escola que nós conhecemos, né? Tem uma configuração mais parecida. Você percebe que ali as crianças receberam materiais como os nossos, tem mochila, tem carteira, cadeira. O prédio, você vê que as paredes são de tijolo. Na primeira fotografia não, né? É meio que ao ar livre. Eles estão numa coisa parecida com uma varanda, uma oca, um lugar preparado só para eles aprenderem. Na página 125, nós encontramos outra comunidade tradicional, que são os quilombolas. Os quilombolas, as comunidades quilombolas foram formadas por escravos que resistiam à escravidão. Vamos lá. O Brasil tem uma história triste que é os donos de fazenda, os primeiros habitantes brancos, os portugueses, eles traziam pessoas contra a sua vontade para trabalhar no Brasil. E aí não podia escolher o lugar de trabalhar, como trabalhar, eles tinham que fazer o que o seu dono mandava. Então, as pessoas eram compradas contra a sua vontade para vir trabalhar aqui. E os escravos que resistiam, que não aceitavam, fugiam e se escondiam no meio do mato. Eles se encontravam ali no meio da mata, longe, e formaram essas comunidades quilombolas. Até hoje nós temos algumas pelo Brasil. E essas comunidades são, por sua maioria, constituídas por negros ou descendentes de negros. E ali, como nas comunidades indígenas, também eles têm direito à educação, aprendem a língua portuguesa, aprendem os conteúdos que nós também aprendemos na escola, mas eles
aprendem sobre a sua história, sua origem, danças, costumes, forma de cozinhar, para que não se perca a sua cultura. Essa é a segunda comunidade tradicional. Na página 126, nós temos a terceira comunidade tradicional, que é os ribeirinhos. Ribeirinhos são aqueles que moram perto do rio, à margem do rio. E os ribeirinhos estudam como nós também, como vocês. A diferença é que o calendário deles segue um calendário natural do rio, o calendário da natureza. Então, quando o rio está cheio, eles não têm como ir para a escola. Nesse período, eles ficam de férias. As férias dos ribeirinhos é de acordo com a cheia do rio. E quando o rio baixa, eles vão para a escola. É assim que funciona. Lá, os ribeirinhos também têm os mesmos conteúdos que vocês têm acesso, tá bom? Essas são as 3 comunidades tradicionais que nós temos no Brasil. Crianças que têm os mesmos direitos à educação que vocês, só que com algumas diferenças, ok? E agora que vocês ouviram um pouquinho da história das comunidades tradicionais, nós vamos para a página 127 responder as questões. A questão número 1, nós temos 2 fotografias. E ele pede para nós classificarmos em escola indígena ou quilombola. A primeira fotografia da letra A, vocês acreditam que são de índios, escola de índios, ou escola quilombola, que são descendentes de negros escravos? Vocês vão escrever o nome embaixo da primeira fotografia e embaixo da segunda fotografia. Letra B, comunidade ribeirinha ou urbana? Lembrem-se que urbano é da cidade, rural é do campo. E aí vocês vão ver se a primeira escola é ribeirinha ou urbana e a segunda, se é ribeirinha ou urbana, colocar o nome embaixo. Aí ele está perguntando, era só para a gente discutir qual dessas escolas é mais diferente do que a nossa. Cada um vai pensar em qual escola é mais diferente que a nossa. E no 3, vocês vão contornar com lápis verde. Eu tenho 3 afirmativas que eu vou ler agora e somente uma está correta, tá bom? Então, nós vamos contornar em volta da questão da afirmativa que estiver correta. Vamos lá? Letra A. Somente as crianças da cidade têm direito à educação. Letra B. Todas as crianças brasileiras têm direito à educação. Letra C. Crianças indígenas não precisam frequentar a escola. Qual é a correta, turma? Prestem atenção na história que a tia contou. Qualquer coisa, voltem nas páginas 125 e 126, tá bom? Virando a folha, nós vamos para 129. Aí, na 129, nós vamos retomar o que nós aprendemos semana passada. Então, hoje, de novidade, nós vimos 3 comunidades tradicionais. Mas semana passada nós falamos muito sobre escola de outros tempos. E aí tem uma foto na 129 de uma escola de muito tempo atrás, de 1895. É a escola Caetano de Campos. Lembra que nós vimos foto da escola Caetano de Campos na semana passada? Se vocês repararem bem de pertinho, vocês vão observar algumas coisas que eu vou perguntar agora. Vamos lá. Preencha as informações. Então, nós vamos fazer um X só nas informações corretas. A quantidade de crianças é grande ou pequena? Tem muito ou pouca criança nessa fotografia. Letra B. Os professores são homens ou mulheres? Procure os adultos nessa fotografia. São homens ou mulheres? Letra C. Os alunos são meninos ou meninas? Ah, vocês vão lembrar daquilo que nós falamos semana passada. Existia escola para meninos e escola para meninas, classes de meninos, classes de meninas. E aí os professores também eram do mesmo sexo que os alunos de preferência, tá bom? Página 130.
Escreva uma semelhança e uma diferença que você observa entre os alunos dessa fotografia que acabamos de ver com os alunos da nossa turma. Vê lá se é o jeito de cortar o cabelo, se é a roupa, se é a postura. Escreva uma semelhança, uma coisa que é igual, parecida e uma diferença. E número 4, nós vamos fazer o X nas afirmativas corretas. E tem mais de uma afirmativa correta, para que no final nós façamos a mudança nas afirmativas que estão incorretas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a tia vai ler. Se você acreditar, se você entender que essa frase é verdadeira, vai fazer um X. Se entender que não é verdadeira, não faça um X, porque no final nós vamos modificar ela, tá bom? Primeiro quadradinho aí na número 4. A escola é o lugar onde os alunos aprendem a ler, escrever e contar? Se for, X. Se não, deixa. Segundo, a escola é o lugar de brincar, fazer amigos, aprender a respeitar o outro? Terceiro, na escola não é possível se divertir, apenas aprender? Quarto, o espaço escolar é para todos, crianças, adultos e comunidade. Quinto, hoje somente alguns espaços da escola são utilizados para aprender. Sexto, no Brasil existem diferentes tipos de escolas que atendem diferentes crianças. Aí, na bolinha ali, uma bolinha vermelha e verde, fala assim: reescreva as frases que você não assinou, as frases que estão incorretas, mas tem que corrigir elas para elas passarem a ser corretas. Vou dar um exemplo, uma ajudinha aqui. A terceira frase diz assim, ó: na escola não é possível se divertir, apenas aprender. Isso é verdade? A gente não se diverte nem um pouquinho na escola? Então vamos mudar essa frase? Na escola é possível se divertir e aprender. E aí vocês vão descobrir, tem mais uma frase para ser corrigida. Essas são as atividades de História e Geografia de hoje. Espero que façam um belíssimo trabalho. Agora é a vez da matemática. Nós aprendemos semana passada a adição através da reta numérica. Na adição, o número ele sempre vai crescer, ele sempre vai ir para a direita. Mas hoje nós vamos ver a subtração. Na subtração, esse número diminui, ele volta para a esquerda, sempre pensando aqui, ó, no marco zero. Quando ele vai para a direita, ele cresce. Quando ele volta para o lado aqui, para o marco zero, ele diminui. Mas nós temos que ver 3 elementos da subtração. O primeiro elemento é o número, o primeiro valor, que é o que nós vamos retirar alguma coisa dele, ele é o minuendo. Então, aquele primeiro número que nós colocamos na subtração é o minuendo. Mas aí tem o segundo número, que é o que nós vamos retirar daquela conta, ele é o subtraendo. E aí o resultado é o resto, a diferença. Como é isso, tia Ellen? Vou dar um exemplo aqui. Vejam só, eu tenho 15 laranjas e vou dar 8 para minha mãe. Se eu vou dar, eu vou ficar com mais laranjas ou menos laranjas? Eu vou ficar com menos laranjas. Então, eu tenho que colocar o sinal de menos. Vou dar 8 laranjas para minha mãe. Então, o 15 é o minuendo. O 8 é o subtraindo. E o que vai dar aqui, a resposta é o resto ou a diferença. Como eu faço essa conta, já que ela não está armada? Eu vou contar do 8 até chegar no 15. Vamos lá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu precisei de 7 dedos
para chegar do 8 no 15. 15 menos 8 igual a 7. Minuendo, subtraindo, resto. Agora a tia vai parar um pouquinho para mostrar como nós conseguimos fazer isso na reta numérica. Então vamos lá. Nós temos uma situação na apostila, exercício 1 da página 115, que diz assim, ó: observe na reta numérica o deslocamento indicado pela seta, para a gente poder registrar de forma matemática, quer dizer, através de números, que subtração é essa. Então, tem uma reta que sai do 0 e vai até o 9. A primeira reta, a reta lá em cima sai do 0 e vai até o 9. E tem uma segunda reta aqui embaixo, que vem do 9 até o 4. Então, primeiro eu andei 9 casas, não foi isso? Eu vou colocar lá 9. E quando eu voltei, eu perdi, eu tirei 9 menos o quê, turma? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, veja só, eu não vou fazer menos o número que está aparecendo aqui na pontinha da flecha. Eu tenho que contar, ó. Eu tô aqui no 9. 1, 2, 3, 4, 5. 9 menos 5. Qual vai ser o resultado? 9, andei 9, voltei 5, eu parei em que número? No número 4. 9 menos 5, 4. Vamos fazer mais uma vez? Outro exemplo aqui, turminha. Esse não tem na apostila. Tia Ellen até tentou fazer a mesma quantia, o mesmo valor da apostila, mas a minha lousa acabou. Então, vamos aqui, olha aqui. Quanto a minha flechinha andou do marco 0, ó. Ela foi até o número 11. Então, 11 menos. Porque se eu vou voltar, eu vou perder. Pensa que se eu estivesse caminhando e voltasse, eu ia perder parte do caminhar. Eu tenho que ir lá no mercado. No meio do caminho, eu esqueci o dinheiro. Eu vou voltar, eu perdi esse tempo, não é verdade? Por isso, o sinal de menos. Minuendo, que é de onde eu vou tirar. Agora, vamos descobrir o subtraindo? Vamos contar. Estou aqui na casa 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 menos 8 igual. Onde parou a minha flechinha? No 3. 11 menos 8. 3. Na 116, todos os exercícios continuam sendo subtração. A diferença é que o exercício 4 e o 5 são situações problema. Aí nós vamos pular, nós precisamos pular a 117 e na 118, para terminar as atividades de hoje, nós faremos metade dos exercícios com a reta numérica de adição. Então, tem que prestar atenção ao sinal matemático. Se tem o sinalzinho de mais, é adição. E aí, depois, a outra metade, subtração, com o sinalzinho de menos. Qualquer dúvida, a tia Ellen está à disposição. Pode me chamar. Bom trabalho a todos!